13 e 14, você pode acompanhar aqui comigo na projeção. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, o que, irmãos? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, esquecendo-me, ou seja, não olhando para trás, passou, é um novo momento. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, amém? Incline sua cabeça nesse momento. Pai, eu quero pedir pela tua palavra para que ela, Senhor, seja semeada a cada coração, venha trazer luz, revelação, que eles sejam ricamente abençoados pela tua palavra. Senhor, que uma semeadura seja iniciada nessa noite para uma grande colheita, que cada jovem que chegou aqui receba a tua palavra no coração, tenha transformação na sua maneira de pensar. É o que pedimos em nome de Jesus, amém, amém, amém. Só para mim, mas está chiando bastante aqui. Alguém está chiando muito, está dando um... Se puder me ajudar, amém? Irmãos, quanto a isso, preste atenção aqui. Quando a gente fala de esquecer das coisas que ficam para trás, preste atenção no que eu vou te dizer. Uma das coisas importantes, se eu fosse usar uma ilustração, é um carro. O carro, ele tem uma coisa chamada o quê? Retrovisor. O retrovisor é aquilo que você usa para conseguir identificar o que está vindo atrás de você, concorda? Contudo, preste atenção, no reino do Espírito, você não deve ser apegado e apegado às coisas que ficam para trás. Um homem chamado Belchior, ele fala, sabe uma coisa interessante? Ele fala que o passado é uma roupa que não nos serve mais. Alguém aqui já tem uma roupa que você doou, entregou para alguém, deu de presente? Todo mundo tem, não é? Você não fica mais com apreço pelaquela roupa. Você deu, não dá mais em você. Tá entendendo? Eu sei que às vezes você tem muito apreço, fala assim, nossa, era bonito, eu usava, legal e tal. Mas olha só, é passado. É passado. E o passado é uma coisa interessante. Você tem que se desapegar dele. Se você ficar toda hora olhando para trás, você não vive plenamente o propósito de Deus para a sua vida. Está entendendo? Por isso que Paulo fala o quê? Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para as que estão diante de mim. E uma coisa interessante, bom ressaltar isso, se você ficar sempre apegado às coisas do passado, já viu aqueles desenhos que tem uma bola de metal no pé da pessoa, quando ela está presa? Aquela bola de metal que a pessoa fica se arrastando para levar, porque é um fardo, é um peso. Tem gente que fica toda hora olhando para trás, e sempre que olha para trás, ela tenta carregar um fardo. Ah, porque eu errei, que eu não agi da maneira correta, é porque aconteceu isso comigo. E aquilo se torna o quê? Um fardo, um peso. E Paulo, ele fala o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, para o alvo da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Todos aqui, preste atenção, todos aqui têm um alvo, tem um propósito da parte de Deus. A grande questão é se você vai ficar apegado às coisas do passado. Traumas, mágoas, angústias, situações que aconteceram. Eu era líder de célula, eu acho que talvez nenhum líder passou por isso. Mas sabe uma coisa que eu passei na minha célula quando eu era líder? O pessoal fugia de mim. Eu ia convidar o pessoal para a célula, o pessoal corria. Eu falava assim, gente, a minha célula é tão ruim assim. Só que o pessoal corria, só que um dia o que aconteceu? Eu não fechei meu coração, falei assim, vou continuar correndo atrás deles. Corri, e um dia eles se firmaram na célula. Se eu ficasse preso às experiências do passado, minha célula nunca iria experimentar da multiplicação. Ah, porque o pessoal não quer nada. Ah, porque o pessoal não avança. O pessoal não foi batizado com o Espírito. O pessoal não quer batizar nas águas. O pessoal não quer ir para o encontro. Convida, foge. Finge que não está em casa. Sempre apegado às coisas do passado. E Paulo fala, esquecemos das coisas que ficam para trás. Avanço para aquelas que estão diante de mim. Olha só, aquilo que está diante de você é mais glorioso do que aquilo que você viveu. Só um amém só, né? A sua frente tem mais prosperidade do que o que você tem hoje. A sua frente tem mais frutificação do que você já teve no passado. A sua frente tem mais provisão liberada do que você já viveu há muitos anos atrás.
E é interessante eu falar isso porque tem gente que tem nostalgia. Já teve gente que falou para mim, obreiro, que saudade que eu tenho lá do prédio da Tindiba. Quando eram 4 paredezinhas, pequenininha, era quase isso aqui, ó, esse quadradinho aqui. Eu falo assim, irmão, foi bom, mas eu não abandonaria o meu presente pelo meu passado, não. Tá entendendo? Conheci muito mais pessoas, passei por muitos mais encontros, fui em muitos mais locais. Eu não ficaria pegado ao meu passado. E tem gente que está vivendo o presente, a mentalidade dele está lá atrás ainda. Não, é porque minha célula multiplicou quando? Lá em 1914. E eu multipliquei para Noé. Falei, irmão, show de bola, que bênção. Foi bênção, foi uma experiência boa para você, amém. Mas olha, hoje, o presente, esqueça daquilo que fica para trás e avance para o alvo da soberana vocação. Olhe para aquilo que está diante de você. E hoje eu vou te dar uma aplicação muito boa nisso. Antes de falar dessa aplicação, é bom falar que hoje tem muita gente que passou pelo encontro com Deus aqui. Quem estava no encontro como encontrista, levanta a mão. Olha quantas pessoas. Dê uma salva de palmas por esses irmãos. A minha palavra melhorou, hein? A minha palavra aqui não é só para vocês, mas é principalmente para vocês. Amém? Olha aqui para mim. Olha só. Presta atenção. Todos vocês aprenderam 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova. As coisas velhas já, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já o quê? Para de olhar para trás. Porque lá na minha escola as pessoas me conhecem. Te conheciam, agora elas conhecem uma nova criatura. Agora eles conhecem um homem e uma mulher de Deus diferente. Sua mentalidade não é a mesma, a maneira de você relacionar não é a mesma, a maneira de você falar não é a mesma, porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe o que é viver coisas novas? É não se apegar às experiências que você teve no passado, por mais que algumas foram boas e outras forem ruins. Você está apegado àquilo que você vai viver no seu futuro, amém? E teve uma pessoa que olhou para trás. Sabe alguém que olhou para trás na Bíblia e se deu mal? Fala comigo, a mulher de Ló. A Bíblia não fala o nome da mulher de Ló, mas fala que ela olhou para trás e ela virou o quê? Uma estátua de sal. Sempre que você olha para trás, você fica paralisado. Sempre. Eu fico imaginando aquela mulher saindo, ela recebeu o quê? Uma orientação, era divina. Quando vocês saírem das campinas de Sodoma e Gomorra, não olhem para quê? Não olhem para trás. Hoje eu estou falando aqui, mas eu falo com muito encargo isso aqui, porque é uma verdade espiritual. Às vezes você está presente aqui, mas você está olhando para os prazeres do mundo, coisas que ficaram para trás. Está entendendo? Seu corpo está aqui, mas a sua mente está lá fora. Seu corpo está aqui, a sua mente está lá na televisão, no baile. Sua mente está lá nas experiências que você teve, que para você foram boas na sua carne. Se você continuar se apegando a essas coisas do passado, é impossível que você desfrute da plenitude de Deus. Por isso que Jesus, ele fala, lembrem-se da mulher de Ló. Foi Jesus que falou. Interessante, Jesus não conviveu com ela, mas ele falou, lembrem-se da mulher de Ló. Não olhem para trás. Para de se apegar às coisas do passado. Abra-se para aquilo que Deus vai fazer na sua vida no tempo que se chama hoje. Amém? Fale novamente para a pessoa do seu lado, não olhe para trás. O passado é uma roupa que não te serve mais. E a primeira coisa que eu quero falar com você aqui, a respeito de não olhar para trás, fale assim comigo, eu preciso abandonar o mundo e as coisas dele. A palavra de Deus mesmo diz isso. 1 João 2,15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a experiência que Ló e a sua família tiveram era isso. Sodoma e Gomorra era um retrato do que, gente? Do mundo. Sempre que você fala de Sodoma e Gomorra, fala do que? Prazeres da carne. Lá que começou a sodomia, lá que começou a promiscuidade, imoralidade sexual. Tudo começou em Sodoma e Gomorra. Interessante, quando você fala do mundo, o mundo é o mesmo retrato. No mundo hoje tem uma festa chamada Carnaval. Sabe o que significa Carnaval? Festa da carne. Festa da carne. Sodoma e Gomorra tinha festa da carne todo dia. Todo dia. Só que Sodoma e Gomorra, o que aconteceu? Foi destruída. E
E eu vou aqui falar para você como um profeta do Senhor. 1 João 2,17 diz assim: o mundo e os seus prazeres passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. O mundo vai passar, isso aqui que a gente está pisando, que a gente está vendo, vai passar. Mas se você estiver disposto e disposta a fazer a vontade de Deus, você vai permanecer para sempre. E aqui você vê a mulher de Ló saindo, e eu fico imaginando o pitaco na mente dela. Ela falando assim: poxa, mas vai ter que abandonar. Virou estátua de sal. Parou. Mas eu tenho que falar isso para você encarecidamente. Tá cheio de crente assim. Ele tá com o pé na igreja, mas tá olhando lá para outras coisas, falando: nossa, bom, né? Olha para o story dos outros, fala assim: show de bola. Aquele story lá que pecadão.com. Aquele story que você olha, a sua carne fica atiçada. Peca, peca, peca. E a mulher de Ló errou assim. Toda a família de Ló foi liberta. Todos eles saíram das campinas de Sodoma e Gomorra. Quem ficou paralisado lá? A mulher dele, porque ela olhou para trás. Presta atenção, se você continuar olhando para trás, olhando para o mundo, para os prazeres do mundo, e querendo ter uma nova vida, você nunca vai desfrutar da vontade plena de Deus. Para você desfrutar da vontade plena de Deus, desapegue-se do mundo. Isso é uma mensagem especial para você que passou pelo último encontro. Interessante, eu já conheço. A pessoa passa pelo encontro, ela fala: obreiro, é porque tem um pessoal lá que fica me convidando para isso, para aquilo. Não, diz não, simples. Aí fica negociando: até aqui tá bom, até aqui mais um pouquinho só. Daqui a pouco quando tu vai ver, tá onde? Lá em Sodoma e Gomorra. Aí tá lá no meio do pancadão, aí fala o quê? Obreiro, caí. Não foi de uma hora para outra, foi porque começou a negociar com a carne. Ficou assim: até aqui tá bom. Não, obreiro, eu fui ali, era só numa festinha ali. Quem estava na festa? Obreiro, não nada demais. Sansão, Dalila, Judas, estava todo mundo lá. Mas eu não me envolvi não, obreiro. Mas estava lá. Fala assim: eu sei, você não se envolveu não. Vai nessa de não se envolver, que uma hora você vai tropeçar. Entendeu? É bom falar de Sansão, porque Sansão foi assim. Ele não podia, porque ele era nazireu, ele não podia comer nada que viesse oriundo das uvas. Não podia beber vinho, nenhum tipo de bebida forte. Mas sabe por onde que Sansão passava? Sabe onde? Nos vinhais. Nos vinhais é o quê? É onde tem uva. Ele não bebia, mas ficava assim: ai, se eu pudesse. Tá cheio de gente aqui assim. Hoje eu vim para trazer um pouco de chibata também. Por amor à sua vida. Como um profeta do Senhor, eu estou aqui para falar para você: desapegue-se do mundo. Desapegue-se das coisas que fazem você ficar com a carne atiçada. Nossa, isso aqui, tá entendendo? Amém? Eu sempre costumo dizer isso, mas eu não vou cansar de falar. O silêncio é uma resposta. Quando tem poucos améns nesse caso, eu sei que o Espírito está ministrando ao coração de alguns. Amém? Então, olha só. A palavra de Deus diz que Sodoma, Gomorra e tudo que neles havia foi o quê? Destruído. Destruído. O mundo e tudo que nele há, como diz 1 João 2,17, vai o quê? Passar, irmãos. Vai passar. As coisas do mundo vão passar. Prazeres da carne vão passar. Soberba da vida vai passar. E eu sempre falo para jovem: irmão, para com isso. Às vezes eu sei que é bom, eu vou falar para você, porque isso vai acontecer na sua vida. Você vai prosperar, mas você não pode deixar que a prosperidade tenha o seu coração de maneira exacerbada. Para de faltar, começa a faltar culto jovem, por quê? Está com dinheiro no bolso. Obreiro, sábado à noite eu estava lá, né, em alguns locais por aí. E às vezes não é nem pecando, mas porque começou a ganhar dinheiro, o dinheiro tomou o coração dele. Você pode ter dinheiro, mas o dinheiro não pode ter o seu coração. Está entendendo? E isso daí é um dos motivos que eu vou falar para você. Por que muita pessoa não prospera? Sabe por quê? Olha só, grava isso que eu estou te falando. Isso aqui é profético. Alguns, se prosperassem, no próximo culto jovem já não está mais aqui. Não está. Por quê? Começou a ganhar muito dinheiro, esquece do Senhor. Está entendendo? A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas diz que o quê? O amor ao dinheiro. Apega tanto ao dinheiro que, não, é porque eu tenho, não sei.
aí não desfruta plenamente da vontade de Deus. Sempre está aqui, mas está pensando, como ganhar dinheiro, sei o que. Está entendendo? Amém? Mas o Senhor vai guardar o seu coração, amém? Então, olha o que é interessante. Naquele mesmo momento que os anjos chegaram à casa de Abraão, era para orientar também a Ló. E eles falaram que o que aconteceria? Sodoma e Gomorra seria o quê? Destruído. Só que olha o que é interessante, Gênesis 19, 22 diz: nada podemos fazer enquanto você não tiver saído da cidade. Se a cidade tem justos, ela não pode ser destruída. Por que o mundo não é destruído hoje? Porque nós estamos aqui ainda, amém? Mas vai ter um momento que a igreja será arrebatada. Eu não canto muito porque o pessoal até falou, obreiro, depois faz um teste. Eu falei, não, irmão, melhor eu pregar, vocês cantam. Entendeu? Mas olha só, presta atenção no que eu quero te dizer. Se você não tiver a convicção que tudo vai passar, você vai ficar se apegando a tudo nessa terra. O coração vai se apegar a tudo, entendeu? Eu lembro que um rapaz, ele teve uma experiência, um homem de Deus teve uma experiência fantástica. Em uma das conferências da gente, bateram no carro dele. E ele estava na conferência. Só que você imagina, você desfrutando da presença, sendo cheio do Espírito, vem um servo e fala assim, acabaram de bater no seu carro lá no estacionamento. Aí ele, sabiamente, parou, olhou para a pessoa e falou assim, quem bateu no meu carro, tá bem? Aí o servo falou, não, tá bem, mas seu carro amassou. Ele falou assim, tá ok, amassou, mas eu vou continuar aqui. Nem foi lá, nem precisou olhar o carro. Aí às vezes você cai o telefone, ai meu Deus do céu, quebrou a tela no iPhone XR 13. Meu Deus do céu. Aí o telefone, interessante, pega o telefone, às vezes o telefone está limpo, mas o coração está quebrado. Não tem desfrute. Quanto tempo não chora diante da presença de Deus? Porque é apegado às coisas do mundo, mas não é apegado às coisas do céu. Está entendendo? O teu telefone pode quebrar, o que não pode quebrar é a sua vida. O que não pode quebrar é a sua consagração ao Senhor. Porque olha só, dinheiro vai passar na sua mão de novo, você vai ter novos telefones, glória a Deus, vai ter um novo computador, vai mudar de casa, vai prosperar, mas e a sua vida? E a sua vida? Vai deixar de dar atenção? Está entendendo o que eu estou falando? Tem muita gente apegada às coisas do mundo. Mas hoje eu estou aqui como profeta para falar para você, não ameis o mundo, nem as coisas que nele há, porque o amor do mundo vai te engessar, vai te paralisar. Uma mulher, a mulher de Ló, olhou para trás, virou uma estátua de sal. Sempre que você olha para trás, porque era bom nas campinas de Sodoma, lá tinha comida em abundância, lá as coisas fluíam. Olhou e engessou. Está entendendo? Hoje, isso não acontece fisicamente. Senão a gente ia ter um culto com algumas pessoas meio estátua de sal, não é? Imagine, chega aqui no culto alguns paralisados, que nem estátua. Hoje estava tendo aquele clima árido, né? Deixa o Espírito falar o seu coração. Estou aqui para falar para você com muito encargo pela sua vida. Presta atenção. Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus? Portanto, todo aquele que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você precisa tomar uma decisão, não é ficar no muro, é falar assim, quem eu quero agradar? O Senhor ou o mundo? Agradar o mundo é fácil. É fácil. Faça o que eles aplaudem. Se eles aplaudem, faça. Mas olha só, a Bíblia diz que você vai se tornar inimigo de Deus. Mas se você quiser agradar o Senhor, grava isso. As pessoas vão olhar para você, elas nunca vão se agradar com a sua presença. Por quê? O mundo não bate palma para consagração. O mundo não bate palma para quem fala assim, quero dar meu primeiro beijo no altar. Você acha que o mundo vai aplaudir isso? Nunca. Nunca. Você acha que na escola vai ter gente falando, nossa, que fofo? Não vai ter. Mas você precisa saber quem você é em Deus. Eu estava testemunhando, hoje eu estava numa conferência lá na Bet Yavé, em Queimados. Eu estava falando que eu tive uma experiência no período que eu estava para me casar. Tinha 12 pessoas lá no meu alojamento, né? Eu servi o exército. Dos 12, 10 tacava pedra em mim. Bobeira, vai dar o primeiro beijo no altar,
para que isso, se não gostar, só coisa natural. Só coisa natural, porque todo mundo que olha de acordo com a carne, olha de maneira natural. Ah, não, para quê? Ficar se guardando, cafona, coisa do passado. Eu só ficava, sabe aquela criança que fala assim, deixa na hora da saída. Todo mundo no dia do meu casamento estava onde? Na guarda de honra, batendo palma. Eu não fiz por vingança, mas olha só, acostume-se com o mundo não te aplaudir. Porque o mundo é inimigo de quem? E você é amigo de quem? Amém. Achei que você ia dar uma tibuteada e ia falar do mundo. Mas olha só, você é amigo de quem? E quem é inimigo de Deus? O mundo não vai te aplaudir. Não vai. Você está querendo aplausos de quem nesses dias? De Deus. Olha só, é bonitinho, vai lá, posta uma foto no Instagram, consagração, bota um texto, mas não espera aplauso do pessoal do mundo não, gente. Não espera eles comentar não, eles não vão comentar. Você acha que alguém lá do mundo vai falar assim, nossa, de Deus, hein? Não vai, e nem vai curtir, mas você continua fazendo porque é quem você é em Deus. Está entendendo? Amém? Fale para a pessoa que está do seu lado assim, você foi chamado pelo Senhor, você foi estabelecido para dias como esse. Então, quantas pessoas às vezes se convertem ao Senhor? Eu não estou falando da pessoa que está somente no mundo não. Elas convertem-se ao Senhor, vivem uma experiência com Deus, mas os olhos delas ainda estão o quê? Apregoados às coisas do mundo. Eu falei lá no encontro, né? A gente teve um encontro há 2 semanas, 3 semanas atrás. Eu falei, e eu vou falar de novo aqui. Deleta aquele contatinho que faz tropeçar você, tá? Deleta aquele contatinho. Aquele contatinho que quando aparece lá no WhatsApp, o plim, teu coração fica assim, nossa. Deleta. Se você não deletar, vou falar para você, o propósito de Deus não vai se cumprir não. Sansão morreu cego, sem cabelo. Tá bom que ele destruiu os homens, mas olha só, morreu cego, porque quem não consegue cortar vínculo, morre sem visão, entendeu? Morre sem visão. E eu tô aqui para falar para você, aquilo que te faz tropeçar, deleta, corta da sua vida, entendeu? A condição, e o interessante aqui, a condição para ser arrebatado, algumas pessoas acham que é ser perfeito. Não, obreiro, se eu cumprir as regras, os 10 mandamentos, se eu tão somente olhar os mandamentos do Senhor, cumpri-los, aí sim eu seria arrebatado. Mas não é isso. A condição para você ser arrebatado é ser desapegado das coisas do mundo. Entendeu? Imagina, você ser arrebatado, mas ficar com as coisas aqui, largando, segurando as coisas do mundo. Tem como? Não tem como. E isso aconteceu com quem? Com a mulher de Ló. Era para eles serem o quê? Arrebatados do fogo que viria sobre o mundo, Sodoma e Gomorra. Tá entendendo? Mas a mulher de Ló ainda continuou apegada às coisas do mundo, da carne. Não experimentou do arrebatamento pleno. Ficou apegada às coisas da terra. Entendeu? Sempre que você fica apegado às coisas do mundo, você não desfruta da vontade de Deus. Não desfruta. Amém? A palavra de Deus diz, preste atenção aqui. A palavra de Deus diz, projeta aqui para mim, fazendo um favor. Rapaz, ainda está no primeiro slide? Tá vendo? Está pegado às coisas ainda. Feeling. Mateus 10:37, presta atenção no que diz. Quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, quem é esse que está falando? Jesus. Mais do que a mim não é digno de mim. É redundante, mas é verdade, é bíblico. Se você ama mais o pai, a mãe, mas olha só, tem mais ali, ó. Quem ama seu filho, sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E é bom falar isso, porque hoje eu tenho uma filha. E eu vou falar para você, eu nunca posso amá-la mais do que eu amo o meu Senhor. Nunca. É minha filha, sempre que eu olho para ela, imponho as mãos, oro pela vida dela. Mas a palavra de Deus está falando, se você amar seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa, mais do que a mim, Senhor, você não é digno de mim. É uma mensagem dura, né? É como Jesus falando, duro é esse, Pedro falando para Jesus, duro é esse discurso. Mas eu falo para você uma coisa assim, para onde que eu vou isso? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Tá entendendo? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. A vida que eu tenho, a graça que está sobre a minha vida, foi fruto do Senhor.
Compete a mim o quê? Amar a presença dele. Somente isso. E cumprir cabalmente o propósito dele na minha vida. Amém? E aqui a palavra está falando. Às vezes você fala assim, o que é o apego ao mundo? Às vezes é apego a pessoas. Eu não estou falando que você não deva amar. Eu não tenho que amar meu pai, não tenho que amar minha mãe. Não é isso. Mas se você amá-los mais do que o Senhor, você não é digno de Cristo. É o que a palavra de Deus está falando. Eu olho para vocês às vezes, o Espírito me dá umas santas impressões, obreiro, como assim? Mas olha só, a palavra está falando, aquele que ama o pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, filhas, mais do que a mim, o Senhor, não é digno. É um desafio? É. Inclusive quando vocês se tornarem pais e mães, vocês vão ver que é um desafio muito grande. Mas olha só, eu amo mais o Senhor e reafirmo isso, eu amo mais o Senhor do que a minha filha. Porque foi Ele que me concedeu. Está entendendo? A vida que eu tenho hoje foi o próprio Cristo que me concedeu. Seria impróprio Ele me dar o bolo e eu falar para Ele, você não é digno de nenhuma parte. Está entendendo? Amém? Segunda coisa que eu quero falar para você aqui. Fale comigo, não olhe para trás. Fala comigo, não olhe para trás. Rejeite a indiferença. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Lucas capítulo 9, versículo 62. Mas Jesus, quem foi que falou? Jesus, olha o que ele disse, lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para quê? De novo essa palavra, olha para trás, gente. Olha para quê? Para trás, olha o que diz, é apto para o reino de Deus. Ele não fala que é apto para as coisas da terra, ele fala assim, é apto para o reino de Deus. Se você botou a mão no arado algum dia e fica olhando para trás, você não é apto para o reino dos céus. Líderes, se um dia você começou a liderar e fica olhando para trás, a Bíblia está falando, você não é apto para o reino dos céus. Por quê? Porque isso é fruto de uma vocação. Eu não comecei a liderar, eu não me tornei obreiro, porque eu falei assim, nossa, tão bonitinho, não. Eu estou aqui fruto de uma vocação da parte de Deus. Deus me vocacionou, me separou para isso, e eu fui ungido para isso. Se eu ficar olhando para trás, nossa, tão bonito, as coisas estão para trás, a Bíblia está falando, você não é apto para o reino de Deus. Começou a liderar, não fica nisso, não, mas e se o vendaval vier, e se as coisas acontecerem, mesmo que se continue e aconteça, eu vou continuar servindo ao Senhor. Amém, gente? Amém? Novamente, projeta para mim, Lucas 9:62. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto do reino dos céus. Ninguém. Se você olhar para trás, a Bíblia está falando, você não é apto para o reino dos céus. Começou a liderar, vou até abrir aqui um parêntese, entrou na comunicação social, é punk, irmão, faca na caveira, amém? Irmãos da comunicação social, amém? Faca na caveira, vai dormir pouco, produzir até tarde. Oração 6 horas da manhã no prédio, amém. Olha o árido, tá vendo? Quem diz oração 6 horas da manhã, amém? Difícil, né? Difícil, eu entendo, entendeu? Eu estava fazendo oração nessas 3 semanas, vinha 2 gatos pingados, porque é difícil, né? Você orar 1 hora, 6 horas da manhã até as 7. É difícil. Tem que quebrar a sua carne, tem que ter paixão pela presença, tem que ter senso de propósito. Mas olha só, me perguntaram, obreiro, tá vindo 2, vai parar? Falei, irmão, se vir 2, eu já estou no lucro. Onde estão 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, Ele está presente. Você acha que isso vai me desanimar? Não vai. Eu queria que tivesse mais? Queria. Mas mesmo que não tenha, eu vou continuar. Está entendendo? Aí tem líder que, não, obreiro, é porque minha célula vai 2, né? Ninguém quer, eu estou pensando. Está começando a olhar para trás. Olhe para frente, para aquilo que está diante de você. Amém? Então, a palavra de Deus está falando sobre indiferença. O que é indiferença, irmãos? Indiferença, eu falo para você porque isso já aconteceu várias vezes. Eu não tenho vergonha de falar isso.
Eu era líder de célula, eu entrava em crise. Quando tinha encontro com Deus, eu não tinha nenhuma vida. Eu entrava em crise, ficava mal. Hoje, eu já vi, isso eu estou falando porque eu já vi. Tem líder que fala assim: se eu não levar, tem outro que leva. Indiferença. Tanto faz, tanto fez. Está entendendo? É indiferença. Vai ter outro que vai levar? Vai ter. Mas se o Senhor me chamou para esse tempo, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui. Eu quero ser aquilo que a tua palavra diz. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para pregar as boas novas. Indiferença, sabe o que é? Discipulado acontecendo e você: ah, não, é porque discipulado sexta-feira, 8 horas. Mas já está começando a agir na indiferença. Entendeu? Se fosse 8 horas para você ir para o shopping, não iria? Aí tem gente que tem muita motivação para ir. Pô, é shopping, né, obreiro? Aí agora fala de reunião. Vigília. Tem gente que falou: obreiro, vigília até 6 horas da manhã. Eu falei: até 6 horas. O que a gente vai fazer até 6 horas? Muita coisa. Orar, louvar, ouvir palavra. Aí depois volta o quê? Orar, louvar, ouvir palavra. Mas eu não quero ser indiferente com o mover de Deus. Você está entendendo? Amém? Então, indiferença é você olhar as situações e mesmo assim, sabe o que? Agir de forma incoerente. Lucas capítulo 17, verso 28 e 32 diz assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló, presta atenção. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu. Mas olha só, será que aquele povo não sabia? Presta atenção. Será que aquele povo não sabia que iria chover fogo do céu? Mas eles foram o quê? Indiferentes. Todo mundo aqui, olha só, todos sabem que um dia o Senhor vai voltar, amém? Todos. Mas olha só, nem todos agem coerente com a maneira que Ele vai voltar. Porque Deus, olha só, presta atenção no que eu estou te falando. Deus está preparando um tipo de jovem condizente com o período do arrebatamento. É gente que acorda e tem sensibilidade que a qualquer momento o Senhor pode voltar. Está entendendo o que eu estou falando? Porque o Senhor falou o quê? Olha só, presta atenção. Lá em Apocalipse diz que o Senhor virá como um ladrão. Se eu falasse hoje, presta atenção, se eu falasse hoje assim para Grace, um exemplo, tá, gente? Fala assim: Grace, vão tentar invadir a sua casa nessa madrugada. O que ela não iria fazer nessa madrugada? Dormir. Ela ia ficar o quê? Acordada e fazendo o quê? Vigiando. A mesma coisa vai ser com o Senhor. Ele não vai voltar? Só que tem gente que não está vigiando. Está entendendo? Ele vai voltar, não vai? Aí tem gente que acorda, vai lá, faz as coisas que tem que ser feita, né? Mas não está vigiando. A palavra de Deus diz: todo mundo comia, bebia, edificava, do nada veio fogo do céu, consumiu Sodoma e Gomorra. Mas Ló foi arrebatado junto com a família dele. A mulher dele permaneceu porque olhou para trás. Até quando você vai ficar olhando para trás, irmão? Até quando você vai ficar: não, é porque no tempo do mundo, é porque no tempo daquelas coisas, parece que eu tinha mais prazer. Não, isso é mentira satânica tentando fazer o seu coração ficar paralisado. Deus te trouxe hoje aqui para falar uma coisa para você: rejeite a indiferença. Se está acontecendo mover, não fica nessa: não, liderar é coisa para um, para outro. Não, liderar é coisa para você. Deus te colocou aqui e tem colocado o desejo no coração de muita gente, mas fica assim: não, porque eu não sei falar, não sei isso. E fica com a síndrome de Moisés: Senhor, eu sou um homem de pesada fala. Moisés diz assim, Deus fala para Moisés assim: diz que o eu sou te enviou. Quem é que está te enviando? Sou eu? É eu que estou te enviando? Não, é o Senhor. Se é o Senhor que te envia, Ele mesmo vai te ungir. Está entendendo? E a última coisa que eu quero falar para você aqui nessa noite. Fale comigo: eu não devo olhar para trás. Eu renuncio à embriaguez. Olha a última coisa que eu quero falar para você. Lucas 21, 34 a 36. Pode acompanhar aqui. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da, olha só, orgia, embriaguez, preocupações desse mundo, e para aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Que dia é esse? É o dia que é, irmãos? O dia do Senhor, o dia que Ele vai voltar. Vai ter gente que o Senhor vai voltar e vai falar assim: aleluia, Senhor,
leva-me ao seu encontro. Mas tem gente que vai ser o quê? Repentinamente como um laço. Voltou? O obreiro falou naquele culto jovem, é verdade. Eu vou só fazer assim. Tchau. Ficou. Vai ser aquele bye-bye gostosinho. Amém, irmãos? Estou falando isso com muito carinho por você. Eu estou usando esse exemplo, mas o que eu gostaria mesmo é falar, está indo junto comigo. É isso que eu queria falar, é o que eu quero falar. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. A palavra está falando assim, esse dia vai vir repentinamente como um laço. Sabe o que é laço? Presta atenção, armadilha. Para alguns o dia vai ser como uma armadilha, mas para vocês, olha só, para vocês vai ser um dia de alegria. O dia que o Senhor voltar e arrebatar, e você o encontra aos ares e falar, Senhor, chegou aquele dia. O obreiro falou tanto do arrebatamento e chegou. Falei disso na célula, mas chegou. Orei por isso no discipulado, cantei, mas chegou. E a palavra termina falando assim, ó. Pois há de sobrevir a todos os que vivem na face da terra, vigiai. Eu acabei de falar sobre o que, irmãos? Sobre o que? Vigiar. Se o ladrão vem, vigia. Por que eu estou falando de vigiar? Porque tem gente que sabe que o ladrão vai vir, mas está dormindo. Ah, não sei o horário, tá bom. Você não sabe o horário, mas sabe que ele vai vir. Tá entendendo? E olha agora. Vigiai, pois, a todo tempo. Fazendo o quê? Orando, para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? Jesus. Eu quero, pela graça que me foi concedida naquele grande dia, estar em pé na presença do Filho do Homem. Vão ter marcas, vão ter muitas noites mal dormidas, muitos 5:30 da manhã, muitas conversas, horas investidas, mas eu vou estar na presença do Senhor falando, Pai, cumpri cabalmente o propósito que me estava estabelecido. A grande questão é, você vai ter a mesma disposição? Alguns vieram ao culto hoje, mas olha só, presta atenção, parece que trouxeram você praticamente amarrado e amarrada. Eu estou falando para você, você está no lugar certo. A minha mensagem para você hoje é, não olhe para trás. Para de olhar para os prazeres desse mundo. Para de olhar para os prazeres da carne. Se Deus te trouxe hoje aqui, preste atenção, o Senhor não quer que você fique paralisado como a mulher de Ló. Olhou para trás, virou uma estátua de sal. E sabe o que é estátua de sal? É o sal que se tornou insípido. O Senhor Jesus, ele fala o quê? Se o sal se tornar insípido, para que ele serve? Joga na comida, come o mesmo gosto. Se ele não salgar, joga ele fora. Está disposto a não ser jogado fora? Então você tem que dar gosto. Dar gosto é chegar no local e as pessoas perceberem, tem presença, tem unção. Há um tempo atrás, eu tive uma experiência, me ligaram 10 horas da noite, porque tinha um endemoniado na casa dessa pessoa. E eu não sei por que o pessoal pensa isso, acha que somente o obreiro e o pastor podem expulsar demônio. Eu estou falando para vocês aqui, todo mundo aqui pode expulsar demônio. Amém, gente? A gente não expulsa na autoridade do nosso nome, é no nome de Jesus. E eu cheguei lá, você percebe piamente o ambiente, mas é interessante, a gente bota o pé na casa e a gente fala a mesma coisa que a gente está falando nas casas de paz. Paz seja sobre essa casa. Tem calamidade? Tem destruição? Tem, mas olha só, quando você chega no local e coloca a planta dos seus pés, a presença do Espírito te unge de uma maneira que você fala e é no nome do Senhor. Para de ficar pensando que, olha só, não é para mim. O mundo está tentando te embriagar com tanta coisa que a sua atenção às vezes fica difusa. Você não consegue dar atenção para aquilo que é essencial. Sabe o que é essencial? Cumprir o propósito de Deus. A nossa vida gira em torno do propósito. Você quer ficar embriagado? Presta atenção, se embriague do Espírito. Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos, falando entre vós com salmos, cânticos e hinos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor de todo o vosso coração. O mundo fica cheio de muitas coisas. Olha só, vou falar para você, tem gente que você parar perto dela, ela fala de tudo. Novela, filme, música, famosos.
fala de tudo, tudo, mas não consegue abrir a boca para falar de Jesus. Porque a boca fala do que está cheio o quê? O coração. Um dia falaram para mim, obreiro, eu vou lá no teu Instagram, só tem coisa a respeito de Jesus e igreja, palavra. Fala, irmão, meu coração está cheio disso. Um dia o Espírito de Cristo me encheu para que eu possa dispersar isso sobre outras pessoas. A grande questão hoje é o quê? Você está disposto a ser cheio do Espírito? Vou perguntar de novo, você está disposto e disposta a ser cheio do Espírito? Se você está disposto e disposta, fica de pé nesse momento. Nós iremos orar. Se você tiver uma santa disposição nessa noite, o Senhor vai fazer algo no seu coração. A gente acabou de falar, não olhe para trás. Para de olhar para os prazeres do mundo. Eu já vi muito jovem, e eu falo para você porque eu sei. Presta atenção aqui. Shhh, presta atenção aqui. Eu tenho convicção. Às vezes você pega isso aqui, olha só. Pega isso aqui e fala assim, nossa, que top. Olha a foto. Que maneiro, bonito. A fotinha dela, a fotinho dele. Mas olha só, isso daqui é um grande propagador de muita coisa do mundo. Muito. Se você não tiver atenção, o seu coração vai se sobrecarregar com isso aqui. Isso aqui tem que ser um instrumento de Deus para você alcançar muita gente. Para você fazer muito vídeo para o Senhor. Para você convidar muitas pessoas. Para você pregar o evangelho da graça de Deus. Isso aqui tem que ser um instrumento nas suas mãos. Amém? Feche seus olhos nesse momento, nós vamos orar. Quero orar com você nesse momento. Nós acabamos de falar sobre não olhar para trás, não olhar para os prazeres do mundo, rejeitar o mundo, rejeitar a indiferença, renunciar à embriaguez, coisas que tentam sobrecarregar o seu coração. Eu quero que nesse momento você comece a orar ao Senhor, falando, Senhor, eu quero colocar o meu coração, a minha vida, os meus dias, Senhor, em tuas mãos. Ore, eu quero ouvir a sua voz. Oh, Espírito Santo de Deus. Deixa o Senhor ungir o seu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus colocar salmos espirituais no seu lábio. Oh, Espírito Santo, nós não queremos olhar para trás, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Livra-nos, Senhor, dos prazeres da carne. Livra-nos da embriaguez.